Então, gente, o tema hoje seria cálculo estequiométrico. O que vocês entendem de cálculo estequiométrico? Estequiometria é medida de massa. Tá? Então, quando a gente fala cálculo estequiométrico, quer dizer que a gente vai fazer conta para quantificar massa, que é o que a gente mais mede de fato, né? Além da massa, a gente também mede muito volume. Mas na hora de tratar esses dados, esses números, de lidar com esse número no exercício, no papel, eu preciso correlacionar, né, esses números. E existe uma fundamentação teórica que me fala como eu devo tratar esses números. Na química, especificamente na química, que são duas leis. Não sei se vocês já ouviram falar delas. Elas são leis teóricas que vão enunciar, mas elas que regem, né, os nossos cálculos. Toda regra de 3 que a gente monta, toda fórmula que a gente escreve, é baseada aí nessas duas leis. A lei de Lavoisier e a lei de Proust. Tá? Elas têm outros nomes. As leis de Lavoisier é conhecida como lei da conservação das massas. O que essa lei fala? Que na natureza nada se destrói, nada se cria, tudo se transforma. Né? É uma máxima aí que a gente ouve bastante. Em outras palavras, o que essa lei de Lavoisier fala? Que a massa que eu tenho nos meus reagentes, então, numa equação química qualquer, onde eu tenho a reação de dois compostos, por exemplo, formando C, né? Eu vou ter que a massa produzida de C é a soma das massas de A mais B. Ou seja, a massa que eu tenho aqui nos reagentes tem que ser igual à massa que eu tenho aqui nos produtos. Ou seja, né, essa matéria, né, não foi destruída no processo e nem foi criada uma matéria do nada. Ela foi transformada. Então, é isso que a lei de Lavoisier fala. E ela não serve não só para massa, também como a gente fala de quantidade de matéria. Por exemplo, né? Se eu tenho, vou dar um exemplo real. Hidrogênio gasoso mais oxigênio para formar água, eu não posso ter átomos de hidrogênio ou de oxigênio sendo destruídos ou sendo formados do nada. Então, o que vai implicar essa lei para mim? Que as minhas equações químicas têm que estar balanceadas. Porque se eu observar aqui a equação do jeito que eu escrevi, vocês estão vendo? Aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 2 oxigênios. Do outro lado, eu tenho 2 hidrogênios e só tenho 1 oxigênio. O que aconteceu com o outro oxigênio? Ele sumiu para o universo, né? Ele não pode, isso é contra a lei de Lavoisier. Ele tem que continuar aqui, né, no meu balanceamento, na minha reação. Esse oxigênio daqui, ele não deixou de existir, né? Então, para ajustar a lei de Lavoisier na equação química, a gente faz o balanceamento da equação. Como que a gente faz esse balanceamento? É um método mais simples que eu da A gente vai colocando coeficientes, que a gente chama, na verdade são númerozinhos na frente de cada substância, de cada molécula, né, que multiplica essa molécula. Multiplica a molécula inteira. Então, aqui, nesse caso, né, para o oxigênio aqui, né, não sumir do reagente para o produto, eu posso vir com 2 aqui na frente. Então, agora eu tenho 2 oxigênios, só que eu tenho 4 hidrogênios. Eu não posso criar, né, 2 hidrogênios a mais. Esses 4 hidrogênios já tem que estar previstos aqui no início da minha reação. Então, eu coloco esse 2 aqui, pronto. Eu tenho uma equação química balanceada que obedece à lei de Lavoisier. E além dela obedecer à lei de Lavoisier, ela obedece também à lei de Proust. Porque a lei de Proust é dada por esses coeficientes, que é chamada lei da proporção constante. O que quer dizer isso?
que as substâncias, elas sempre se combinam numa determinada proporção, formando o produto também em uma proporção. Então, observem aqui que esses coeficientes, né, eles dão exatamente essa proporção. Eu vou ter que duas moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio e formam duas moléculas de água. Essa proporção, ela vai ser sempre constante, né? Eu nunca vou ter, por exemplo, 3 moléculas de hidrogênio reagindo com uma de oxigênio para formar 4 de água, tá? Porque se a gente considerar cada átomo aqui, que os átomos não podem ser destruídos e nem criados nessas reações químicas, né, torna-se bastante óbvio e claro para a gente, né, que essas proporções devem ser seguidas. Então, se eu coloco 4 moléculas de hidrogênio para reagir, eu vou precisar de 2 de hidrogênio, de oxigênio. E 4 moléculas de água serão formadas ao final do processo. Então, essa proporção, né, ela é fixa. E ela tanto pode ser escrita em número de moléculas, igual eu estou falando com vocês, né? 2 moléculas reagem com uma molécula, como também em números de mols. Eu posso falar que 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio e formam 2 mols de água. Isso também é verdadeiro. Por quê? Porque o mol é uma unidade, assim como dúzia, né? Quanto que é uma dúzia? Ah, são 12. Então, se eu falar que 2 dúzias de hidrogênio reagem com 1 dúzia de oxigênio e formam 2 dúzias de água, é a mesma coisa. Eu estou falando, estou seguindo a mesma proporção. Porque 2 dúzias vai ser quanto? 24, 12, 24. Então, concordam que eu continuei seguindo a proporção? Tá? Continuei seguindo a lei de Proust, né? Que dadas as proporções constantes. Só que o número de mol, né, não é 12, igual é 1 dúzia. É 6 vezes 10, aproximadamente, né? 6 vezes 10 é 23, né? Então, se eu falo em números de mols, eu posso seguir exatamente aqui os meus coeficientes estequiométricos. Agora, reparem que isso não é verdade para a massa. Eu não posso falar que eu reajo 2 gramas de hidrogênio com 1 grama de oxigênio e formo 2 gramas de água. Isso é errado, tá? Porque eu tenho que falar em número de moléculas ou em número de mols. Essa proporção do coeficiente estequiométrico, ele não está em massa. Só que eu consigo trabalhar massa em cima dessas proporções se eu souber a massa molar dessas substâncias. A massa molar, ela é dada pela soma das massas atômicas. A massa atômica é aquela massa que está lá na tabela periódica. A gente olha lá, do hidrogênio é 1, do hélio é 4, do lítio é 6, e assim a gente vai. E aquela massa lá é dada, né, pela soma do número de prótons e do número de nêutrons que tem naquele átomo, que é a massa atômica. Aquela massa atômica é descrita na tabela periódica com uma unidade chamada de U. Tá? Unidade de massa atômica. Só que o conceito de mol foi elaborado de tal forma que a transformação de unidade de massa atômica, U, para grama por mol, ela é direta. Porque uma unidade de massa atômica é definida, não precisa preocupar com essa definição não, tá? Vou falar para vocês. Como 1 sobre 12 da massa de carbono 12. E a massa de carbono 12, tá? É 12 gramas por mol. Então, logo, uma unidade de massa atômica é a mesma coisa que 1 grama por mol. Então, essa transformação é direta, tá? Só estou explicando para vocês que às vezes vocês vão olhar a massa atômica lá na tabela e ela está em 1. E aí a gente soma e já pode ser direto em grama por mol, tá bom? Vou dar o exemplo de formação da amônia, que foi lá o exercício da Mariana, tá? E é um exemplo que aparece direto. Então, eu vou colocar aqui N2
mais H2, formando amônia, que é NH3. Como é que eu vou fazer para balancear isso aqui? Aqui eu tenho 2 nitrogênios e aqui eu só tenho 1. Vou botar um 2 aqui na frente, então. Isso. Isso. Agora eu tenho 2 N's aqui, 2 N's aqui. Só que agora eu tenho 6 hidrogênios aqui e aqui eu só tenho 2. Então, eu vou colocar um 3 aqui. E agora sim eu tenho a equação química balanceada, né? Agora eu vou calcular a massa molar de cada um deles. Qual seria, né, a massa molar do nitrogênio? Mn, massa molar. Para o nitrogênio. Se eu olhar lá na tabela periódica, o nitrogênio tem massa 14. Se são 2 hidrogênios, 2 nitrogênios, então a massa molar é 2 vezes 14. E vai ser 20. Vai ser igual a 28 gramas por mol. Tranquilo, gente? Entenderam como é que calcula a massa molar? Para o hidrogênio, a massa atômica dele lá na tabela periódica é 1. Se são 2 átomos de hidrogênio, vezes 2, a massa molar do hidrogênio é 2 gramas por mol. Da amônia, são 2 gramas por mol. Da amônia, é um nitrogênio, que tem massa 14, mais o hidrogênio tem massa 1, e são 3, então é vezes 3. Então, vai ser 17 gramas por mol. Então, repare só, nessa equação aqui, eu tenho que a proporção aqui de nitrogênio que reage com hidrogênio é de 1 para 3, concordam? Só que, novamente, essa proporção está dada em mol, ou número de moléculas. Eu tenho que um nitrogênio reage com 3 hidrogênios. E não que 1 grama desse reage com 3 gramas desse, né? Para eu achar essas quantidades em gramas, eu preciso de quem? Das massas molares de cada um deles. Por quê? Olha só. 1 mol de N2 mede quantos gramas? Responde aí alguém. Ah, tá, beleza, isso aí, 28 gramas, né? 28 gramas, então aqui não é 1 grama de N2 que está reagindo. Estão reagindo 28 gramas. Com quantas gramas de hidrogênio? Com 6, muito bem, Gutierrez, né? Por quê? Cada mol de hidrogênio são 2 gramas. Só que aqui eu tenho 3 mols de hidrogênio reagindo. Então, a minha proporção aqui em gramas seria 28 gramas de nitrogênio reagem com 6 gramas de hidrogênio. Então, observaram, gente? Esse é o raciocínio que a gente tem que ter. Agora, como a gente vai montar a regra de 3? Qual tipo de fórmula a gente vai usar? Se a gente vai usar fórmula, né? Isso depende do nosso raciocínio. Esse raciocínio que a gente tem que entender em cálculo estequiométrico. Que eu tenho a minha equação balanceada, eu tenho os meus coeficientes estequiométricos e eles são dados em mol. E eu vou trabalhar em cima deles. Beleza? E essa relação, então, de massa para mol, eu vou fazer sempre utilizando a massa molecular. Cálculo, né? Aparece muito a questão do volume. Em vez de dele dar o dado, às vezes, em massa, dá o dado em volume. E aí, quando a gente começa a trabalhar com volume, a gente tem 2 opções, né? A gente tem como relacionar volume com massa, através de uma amiguinha nossa chamada densidade. Densidade é igual a massa
sobre volume. Então, se o exercício, né, me deu um dado lá em volume e pede para eu calcular em número de mols, eu posso, por exemplo, passar pela densidade para achar a massa, e da massa eu acho o número de mols. Isso geralmente acontece quando a gente trabalha com líquidos e sólidos. Eu uso a densidade. Essa densidade a gente acha na internet, ela é tabelada, às vezes o exercício dá, né? Essa densidade para líquidos e sólidos é muito conhecida, né? Igual a densidade da água. É 1 centímetro por, 1 grama por ml, né? Ou 1 grama por centímetro cubo. Então, é um valor bastante conhecido, assim, da densidade. Mas uma outra opção também, que pode ajudar a gente a resolver, então aqui é mais quando eu trabalho com líquidos e sólidos. Quando eu estou trabalhando com gases, é muito comum a gente usar um númerozinho que ele parece mágico, mas ele não é. Que é o 22,4, chamado de volume molar. Esse 22,4 é 22,4 litros por mol. Esse número, tá? Ele é resultado quando a gente resolve aquela equação dos gases ideais. Né? Como é que ela é? PV igual a NRT. Quando a gente resolve, né, essa equação, considerando, né, as condições, que a gente chama de condições normais, CNTP, aonde a temperatura em Kelvin é 273 kelvins, né, em kelvins, não é o grau Celsius. O R é uma constante, 0,082. O N é um número de mols, eu vou considerar que é 1, porque eu estou calculando o volume para 1 mol só. O volume é que eu quero achar e a pressão de 1 atm, que são as minhas condições normais. Se eu resolver isso aqui, eu vou chegar nesse número, 22,4 litros. E aproximadamente, gente, todos os gases a gente considera como gases ideais. O que são gases ideais? Gás em que não existe interação entre as partículas do gás. E o gás é exatamente isso, né? O que é um sólido, um líquido ou um gás? A gente já revê os nossos conceitos também, né? No sólido, as partículas, os átomos que formam o sólido, estão muito próximos, né? Estão juntos. Existe uma força que mantém eles unidos, uma força de interação entre esses átomos ou essas partículas, se forem moléculas, né? No líquido, existe essa força de interação, só que ela não é tão forte, ela é mais flexível. Então, no líquido, as moléculas têm uma certa liberdade, mas elas ainda querem ficar próximas uma da outra. Existe uma força que une essas partículas, né? Imagina aqui que meu punho é um átomo, esse aqui é outro átomo. Então, no sólido, as duas estão presas ali, uma na outra. Existe uma força de atração unindo as duas. No líquido, essa força é menor, o que permite uma mobilidade dessas partículas. No gás, ela é muito grande, não tem força mais de atração unindo essas duas partículas, então elas são livres, tá? Então, nesses exercícios de cálculo estequiométrico, né, muitas vezes a gente usa esse volume molar, para não precisar passar pela densidade. Quando eu estou trabalhando com gases e eu sei o número de mols desse gás, é fácil calcular o volume, porque eu sei que 1 mol de qualquer gás vai ocupar 22,4 litros. 2 mols vai ocupar quanto? O dobro. 3 mols, o triplo. Meio mol, a metade. E assim por diante, né? Então, facilita para a gente. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês de novo. E o primeiro exercício e o segundo é para balancear as equações. Aí eu vou dar um tempinho para vocês tentarem balancear, tá? Sozinhos. Vou dar aí uns 10 minutos. E aí a gente tira dúvida, eu faço com vocês aquilo que vocês não conseguiram, tá bom? Quem me conhece também, ó, tem um negocinho aqui, ó, para ajudar quem não tem prática no balanceamento das equações,
que é a regrinha do macho. Não é a nossa sociedade patriarcal, não, mas a palavra macho ajuda a gente. Você sempre olha a equação e procura um metal e começa a fazer o balanceamento por ele, tá? Lembrando, para quem não lembra das aulas de química, do ensino fundamental, que você tem lá toda a tabela periódica, mais da metade dela aqui, ó, são os metais. Da diagonal para cá, mais ou menos, são todos metais. E do lado direito, lá, são os ametais, ou não metais, tá? Então, a gente sempre começa pelo metal, depois a gente procura um ametal, depois a gente conta os átomos de carbono, os hidrogênios, e a gente deixa por último os oxigênios, tá? Então, às vezes, quando a gente está perdido para balancear a equação química, lembrar dessa sequência que pode ajudar. Lembrando que carbono, hidrogênio e oxigênio são ametais, tá? Só que seguir essa ordem, né, ajuda a gente, né? Você, antes do carbono, né, tentar balancear em outros ametais, por exemplo, enxofre, flúor, tá? E deixar esses três por último, principalmente o oxigênio por último, que costuma ser o que a gente agarra para conseguir fechar o balanceamento. Vocês conseguiram fazer? Querem que eu resolva algum de vocês? Eu vou resolver aqui com vocês, rapidinho, a letra C, do número 2. Pode ser? Já que ninguém pediu para fazer nenhuma. Eu tenho aqui, ó, uma substância, que olhando só assim eu não sei qual é. Pode ser um álcool, né? Um éter. C5H6O. O2, produzindo CO2 e água. Então, eu vou seguir a regrinha ali, né, do macho. Eu não tenho nenhum metal, e eu também não tenho nenhum ametal aí, diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu só tenho esses. Então, eu vou seguir exatamente essa ordem. Vou contar a primeira quantidade de carbono. Aqui nos reagentes, eu tenho 5 átomos de carbono, enquanto que aqui nos produtos, eu só tenho 1. Todo mundo consegue ver isso, né? Então, eu vou vir aqui, vou botar um 5, tá? Coloquei ele aqui, ó. Então, eu passei a ter 5 átomos de carbono aqui também nos produtos. Hidrogênio, aqui eu tenho 6 nos reagentes, e aqui nos produtos eu só tenho 2. Então, eu vou vir e vou botar um 3 aqui. Então, agora eu fico com 6 hidrogênios nos produtos, 6 hidrogênios no reagente. Agora, por último, vou contar o oxigênio. Aqui eu tenho 1, mas eu tenho mais 2 aqui. Então, no total aqui nos reagentes, eu tenho 3 átomos de oxigênio. Tá todo mundo acompanhando? Agora eu vou ver nos produtos. Nos produtos, ó, aqui eu tenho 2, entende? No CO2, mas eu multipliquei essa molécula por 5. Então, eu vou ter 10 átomos de oxigênio aqui. E aqui eu vou ter 10 mais 3, vou ter 13. Né? 13 átomos de oxigênio. Como que eu posso passar a ter também 13 átomos de oxigênio aqui nos reagentes? Se eu botar um 6 aqui em frente do O2, eu vou ficar com 12, mais um daqui, 13. Ficou balanceado. Ficou? Tá certo, gente? Porque às vezes eu faço errado. Vocês me avisam aí também se eu errar. Eu vou resolver o número 5 com vocês, depois eu vou deixar vocês resolverem um sozinhos. Número 5, né? Ele já traz aí uma unidade de medida que pode ser, né, estranha para alguns de vocês, que é 25 microgramas. Na nossa primeira aula presencial lá, né, eu apresentei para vocês as unidades básicas, né, do Sistema Internacional de Medidas. Grama é uma medida aí de massa, isso? E esse micro aqui, né, indica uma escala dessa medida, né? Um micrograma é a mesma coisa que 10 a menos 6 gramas, tá? Então, é uma quantidade bem pequenininha. E isso aí a gente precisa, eu não vou cobrar levar para a vida,
grama, micrograma, mililitro, picograma, picolitro, que é 10 a menos 15, nanograma, nanolitro, é 10 a menos 9. Isso aí vai aparecer nos exercícios de vocês ao longo da graduação inteira, tá bom? E aí vocês vão fazendo os exercícios, vão consultando a internet, consultando o primeiro slide que eu passei para vocês, e vocês vão pegando aí esses prefixos que a gente usa aí no Sistema Internacional de Medidas para poder dar a escala do número, né? Então, a gente tem aí, ó, no mínimo, 25 microgramas de tetrahidrocarbinol, o THC, que é o princípio ativo da maconha, é suficiente para causar intoxicação. A fórmula do THC é C21H30O2. Qual a quantidade de matéria de THC essa amostra de 25 microgramas contém? E quantas moléculas? Né? Então, qual é a pergunta? Qual a quantidade de matéria de THC eu tenho em 25 microgramas? Quantidade de matéria, gente, é a mesma coisa que perguntar qual o número de mols, tá? Porque a quantidade de matéria é dada em número de mols. É a mesma coisa. Então, ele está querendo saber quantos mols equivalem, eu tenho, e 25 microgramas do THC. Tá? Como que a gente vai resolver isso, então? Alguém faz ideia? Eu tenho uma quantidade em massa e eu quero descobrir ela em mol. Eu vou usar o quê? 25 microgramas e anotei a fórmula lá do THC, C21H30O2. Por quê? Porque tudo que eu preciso está aqui, para eu dar a resposta. Eu preciso da massa molar do THC, dessa substância, para poder transformar essa quantidade que está em massa para mol. Então, eu vou calcular a massa molar aqui do THC. Pode calcular aí vocês. Vou esperar alguém calcular e falar a resposta. 314 o quê? Gramas por mol. Então, o que eu sei daqui, né? Que 314 gramas equivalem a 1 mol só, né? 25 microgramas vão equivaler a quantos mols, então? Bem pouquinho, né, gente? E aí entra a questão de eu saber trabalhar com as unidades. Tá vendo que aqui está em grama? Aqui está em micrograma. Eu posso transformar isso aqui para grama, vai ser igual a 25 vezes 10 a menos 6 gramas. Agora aqui está em grama, aqui está em grama, né? Então, eu posso agora falar aqui, 314 gramas equivalem a 1 mol. 25 vezes 10 a menos 6 gramas vão equivaler a X. Na verdade, o que eu vou fazer é dividir a massa pela massa molar e vou achar a quantidade em... Calculadora é minha, eu tô até esquecendo como é que usa a calculadora tanto tempo. Tá dando certo, não. Vou ter que botar 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 3,14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minha resposta, gente, aqui, depois vocês conferem aí. Deu 7,9 vezes 10 a menos 8 mol de THC que tem ali naquela amostra. Tá? Eu não sei se meu expoente aqui ficou certo, não, porque eu fiz na calculadora do celular, não funcionou direito.
Aí, André, eu só fiz a regra de 3, tá? Então, ficou 314 vezes x igual a 25 vezes 10 a menos 6. 314 vai passar para o outro lado dividindo. Aí eu fiz na calculadora. Deu 7,9 vezes 10 a menos 8 mols de THC, que aí seria a resposta. Isso, a segunda pergunta do exercício é quantas... Então, eu achei a quantidade de matéria que eu tenho de THC. Observe que é tudo a mesma quantidade, né? É 25 microgramas. Então, 25 microgramas é a mesma coisa que 7,9 vezes 10 a menos 8 mols dessa substância. E agora o exercício está perguntando em número de moléculas. Número de moléculas, eu vou usar a relação do número de mols. Eu sei que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Essa quantidade em mol vai ter X. Vocês estão vendo que cálculo estequiométrico nada mais é do que a gente resolver regra de 3? De que a gente achar relações e proporções e fazer a regra de 3. Só que para vocês aprenderem, vocês precisam fazer, tá? Mais fazer sozinhos e tirar dúvida do que eu fazer com vocês. Porque vocês precisam encontrar essas relações. Tá joia? Eu sei que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 coisas, né? Moléculas, qualquer coisa. Nesse caso, a molécula de THC. A resposta que eu tive, 7,9 vezes 10 a menos 8 mol vai equivaler a X. Vou multiplicar cruzado e vou achar o valor de X. Eu vou ter 4,74 vezes 10 a 16 moléculas de THC. Resolvi toda a questão, né? Então, observe que a mesma quantidade, a gente falou ela de 3 formas. Em massa, em quantidade de matéria, que é número de mols, e em número de moléculas. E é assim que a gente faz. O que é 1 mol? 1 mol é uma unidade de medida. É uma unidade, nem de medida, é uma unidade... É uma unidade mesmo. Por exemplo, né? Se eu falo uma dúzia, são quantos? Quanto que é uma dúzia? 12. Se eu falo uma centena, quanto que é uma centena? É 100. Uma dezena é 10. Né? 1 mol é 6 vezes 10 a 23. Aproximadamente. O que acontece? Né? Os químicos, eles chegam a esse número porque as moléculas, as partículas, os átomos que a gente trabalha é muito pequenininho, muito pequenininho. Então, não vale a pena eu ficar falando em termos de número de moléculas, né? Geralmente, a gente não contabiliza esse número de moléculas, a gente fala em termos de mol, que 1 mol é um número muito grande, né? Então, 1 mol são 6 seguidos de 23 zeros. Eu nem sei falar esse número, né? É trilhões de trilhões de trilhões de moléculas, né? Se você colocar aí na sua casa 18 ml de água, como a densidade da água é 1, mais ou menos, né? Da água destilada, tá? Vamos supor que é 1. Em 18 ml de água, você tem 18 gramas de água. Em 18 gramas de água, você tem 1 mol de água. Isso quer dizer que você tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, ali naqueles 18 ml de água, naquele recipiente. Entendeu? E isso serve para todas as substâncias. Só que o que varia nas substâncias? É a massa, porque a massa de cada átomo é diferente. Então, 1 mol de água estão aí em torno de 18 gramas de água. Agora, se você pegar 1 mol de hidrogênio, do gás hidrogênio, H2,
né? Ele está presente em 2 gramas só daquela substância. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Daquela lista lá que eu mandei para vocês no grupo. Tá bom, gente? Vamos parar então por aqui hoje também, para não ficar cansativo. E aí, na quarta-feira que vem, às 19 horas, a gente se encontra de novo para tirar as dúvidas e continuar resolvendo.